Leitura bíblica anual em ordem cronológica, dia 1 da semana 17. Primeiro livro de Crônicas 1. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de três filhos, Sem, Cã e Jafé. Os três filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leade, Naftu, Patrus, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi um antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber foi pai de dois filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Zelefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avlá e Jobabe. A linha de famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de dois filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibezão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Onri, e Omã.
Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Zodal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Zibeão, que foi pai de dois filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dissom, e Dissom foi o antepassado dos grupos de famílias de Arão, Esbã, Itrã e Querã. Éser, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Jaxã. De Zã, que foi o antepassado dos grupos de família de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bozra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Zanlá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Acbor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Primeiro livro de Crônicas 2. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isaacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Er, Onã e Selá. Er, o filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos: Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos: Esrom e Amul. Zera foi pai de 5 filhos: Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos: Jerameel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Abinadab, e Abinadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos: Absai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Calebe, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos: Jézer, Zobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Zegube, e Zegube foi pai de um filho chamado Jair.
Jair governou 23 cidades na região de Gileade. Mas os reinos de Gesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur e fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos: Prão, o mais velho, Buna, Oren, Ozen e Aias. Prão foi pai de 3 filhos: Maás, Jamim e Équer. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamaram Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Selede e Apaim. Selede morreu sem ter tido filhos. E Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sessã. E Sessã foi pai de Alaí. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter tido filhos. E Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sessã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sessã deu uma de suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Zalu. Zalu foi pai de Jacamias, e Jacamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zife. Zife foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Betsur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Moza e Garzês. Arã também foi pai de um filho chamado Garzês. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efa e Zaafe. Caleb tinha outra concubina chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Zeber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Zaafe e Zefa. Zaafe fundou a cidade de Madmana, e Zefa fundou as cidades de Macbena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb com a sua mulher Efrata. Zobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat-Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Arefe, o terceiro, fundou Bet-Gader. Zobal, que fundou Kiriat-Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat-Jearim: os Itritas, os Puitas, os Zumateus e os Misraeus.
Os povos da cidade de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote Bet Joabe e dos Zoreus, que eram um dos dois grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivãos que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas.